Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste dia, na continuidade da 6ª semana do tempo comum, Jesus, caminhando com os seus discípulos, pergunta: quem é ele, ou o que dizem os homens a respeito dele? Jesus pergunta com o objetivo, com a ideia de tentar transmitir aos seus discípulos, aos seus seguidores, a finalidade da sua missão. Será que os discípulos estavam, de fato, compreendendo quem era Jesus? Ou apenas estavam seguindo alguém, seguindo um homem que, de um modo objetivo, resolvia os seus problemas? Jesus curava, Jesus fazia milagres, e então era muito favorável estar próximo de Jesus. Porém, para que aquele povo, aquela multidão que o seguia, fosse formada no discipulado como verdadeiro discípulo de Jesus, era preciso encontrar uma resposta a este questionamento. Então, Jesus pergunta: o que dizem os homens a meu respeito? Quem dizem os homens que eu sou? E as respostas, elas surgem quando o povo, as pessoas, o comparavam a profetas do Antigo Testamento e também ao próprio João Batista, que depois foi lembrado como o precursor, o último dos profetas. Então, as pessoas, de um modo geral, tinham em Jesus essa visão de um profeta. Por quê? Porque Jesus, ele veio dentro de um contexto onde ele, falando a verdade, ao mesmo tempo denunciava as mentiras e anunciava um reino diferente daquele que o povo vivia, baseado quase sempre no sofrimento, na opressão. Então Jesus anuncia um reino de amor, um reino de paz. E este anúncio traz como que
essa identidade profética. Porém, mais do que saber uma opinião geral, Jesus pergunta àqueles que estão mais próximos: e vós? Vós quem dizeis que eu sou? Veja, a proximidade com Jesus, ela deve nos capacitar a conhecê-lo de uma forma mais profunda. Quando eu vivo a minha fé, quando eu pratico a minha religião, quando eu tenho essa proximidade com Deus, na pessoa de Jesus, eu posso, assim como Pedro, também afirmar: tu és o Messias. Eu reconheço em Jesus aquele que me concede, que pode me conceder a verdadeira alegria, felicidade, a verdadeira salvação. Então, aquela pessoa que pratica a sua fé, que vive a sua fé, deve ter uma experiência de proximidade com Jesus, maior do que aqueles que se dizem cristãos, mas que na prática não vivem os compromissos com a sua religião, com a sua fé. A pergunta direcionada aos discípulos de Jesus, ela deve também ser respondida por cada um de nós. Para mim, para você, para cada um de nós, quem é Jesus? Como eu respondo a esse questionamento de um modo concreto na minha vida? E aí, a primeira leitura do apóstolo Tiago, ela nos dá uma pista de reflexão e de resposta. Aquele que conhece a Jesus, aquele que vive a sua fé, não faz acepção de pessoas. Vai dizer o apóstolo Tiago, na primeira leitura, se diante de um pobre, diante de um rico, como é a minha atitude? Disse Tiago, não é perceptível, não é aceitável a um cristão, aquele que conhece a fé, que vive esse compromisso com Jesus, não é aceitável que haja discriminação de pessoas. E mais ainda que nós tenhamos alguma dificuldade na proximidade com o outro, disse o apóstolo Tiago, em Deus há uma predileção pelo pobre. Ou seja, aquele que de um modo desarmado, sem resistências, se entrega ao Evangelho, se entrega à prática do Evangelho. Então veja, conhecer Jesus, mais do que dizer grandes discursos, explorar grandes teses teológicas, conhecer Jesus significa estar ao lado daquele que é mais fragilizado. Trazer esse rosto do Cristo, o rosto do Messias, como aquele que liberta o pobre da sua opressão, que distancia os opressores daqueles que são fracos, daqueles que não têm nada como se defender. Jesus termina o evangelho de hoje anunciando o seu caminho dentro do projeto de salvação. Um caminho que passa pelo sofrimento, um caminho que passa pela rejeição, pela morte, mas que culminará na ressurreição ao terceiro dia. Seguir Jesus, estar fiel ao Evangelho, nem sempre trará para nós consequências alegres, felizes e favoráveis. Seguir Jesus não é o mesmo que pular 3 dias de carnaval. Seguir Jesus é estar disposto a carregar a cruz, a estar disposto a se encontrar
com a rejeição, com o não, com as negativas da vida. Porém, à medida da nossa fidelidade, nós nos encontraremos com o ressuscitado, tendo no coração não somente os desejos humanos, os anseios da carne, mas, acima de tudo, o cumprimento da vontade de Deus. Disse Jesus, é preciso pensar as coisas de Deus, pensar os pensamentos de Deus, distanciando-nos daquilo que é somente passageiro, daquilo que é volátil, que se acaba facilmente. Construir o reino de Deus a partir desse encontro com o Messias passará efetivamente pela cruz, pelo sofrimento, mas gerará a vida da ressurreição. Que cada um de nós, irmãos e irmãs, possamos ter esse compromisso de reconhecer em Jesus o nosso Messias, reconhecer em Jesus o nosso único e supremo Salvador. Em oração, em prece, roguemos ao bom Deus, apresentando as súplicas de toda a comunidade.